pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal do Ovídio. Estamos agora na nossa terceira aula de programação orientada a objeto. Tá gostando? Tá aprendendo bastante? Então se inscreva no canal, hein? Não se esqueça que nós temos também uma página lá no Facebook, onde nós colocamos um monte de dicas uma vez por semana, além de postar as aulas, né, que nós colocamos aqui no nosso canal do YouTube. Nós damos algumas dicas bem bacanas aí para você que está querendo aprender cada vez mais. Então, não esqueçam de curtir nossa página lá no Facebook também. E se gostar do vídeo que você está vendo agora, se inscreve no canal, porque a gente posta um vídeo toda semana. Normalmente, na maioria das vezes, 99% das vezes, todo domingo. Então, se você estiver gostando e você se inscrever, você sempre vai receber o alerta aí de um novo vídeo. Muito bem, nessa nossa terceira aula de programação orientada a objeto, nós vamos apresentar para vocês os conceitos, né, de abstração e polimorfismo, tá certo? E a gente vai ver também, né, que o nosso objeto, quando a gente trabalha com programação orientada a objeto, a gente tenta trazer ao máximo a objetos do mundo real. Uma tesoura, um lápis. Então, quando você, né, pensa em um objeto poder ter muitas formas, uma tesoura tem uma forma, uma bola tem outra forma, na programação orientada a objeto é a mesma coisa, né? Afinal de contas, ele pode assumir diversos comportamentos dependendo da situação e os dados do seu programa, né? Muitas vezes a gente percebe essa diferença. Então nós vamos aprender que a utilização de um recurso muito útil na programação orientada a objeto, que é a sobrecarga, tá? Que quando você trabalha com sobrecarga de métodos, a gente trabalha com algum construtor aí e pode gerar alguns problemas no nosso software aí, no nosso programa. Beleza, pessoal? Vamos brincar e vamos aprender muito aí nessa aula 3? Olá, galerinha! Vamos continuar então aqui com as nossas aulas de orientação a objetos. Vamos continuar falando de polimorfismo e de todas essas coisas legais que a gente está aprendendo nos últimos dias. Tá? Na última videoaula, a gente tinha criado então o nosso filme com as nossas séries e a gente reproduziu eles. Bacana! O que a gente ganhou com a nossa herança, né? Com o que a gente fez na última aula? Vamos lá. Vou te mostrar aqui mais uma característica muito interessante do polimorfismo e da herança. Bom, a gente até agora criou um filme e uma série, mas lembra que a gente comentou que não sabe o que o nosso cliente quer reproduzir? O que eu consigo fazer agora? Eu consigo, por causa da minha herança, fazer assim, ó, conteúdo, filme, é igual a new filme. E a mesma coisa com a série. Tá? Aqui eu estou aplicando o polimorfismo. Tá? É o que tem de mais profundo. Eu consigo falar assim, que o meu objeto, conteúdo, ele vai receber... Tá? Eu estou falando que o meu objeto, conteúdo, de nome série, ele vai receber uma instância de série, tá? Aqui é a mesma coisa. O meu conteúdo chamado filme, né, minha variável do tipo conteúdo chamado filme, vai receber um objeto do tipo filme. Por quê? A gente tem algo muito interessante que é de duas vias, tá? De cima para baixo, eu estou fazendo uma especialização do meu objeto, da minha classe. Tá? E de baixo para cima, eu estou fazendo uma generalização. Tá? Deixa eu pegar a setinha aqui. De baixo para cima é generalização. Ou seja, o que acontece? Eu estou falando que todo filme é um conteúdo. Toda série é um conteúdo. Mas que nem todo conteúdo é um filme ou é uma série. Vocês conseguem entender a sacada do negócio? Tipo, eu tenho esses conteúdos. Eles podem ser série, eles podem ser filme. Se no futuro o dono da locadora quiser ter um filme, uma música, né, quiser fazer locação no estilo Spotify, ele poderia vir aqui
criar mais um objeto, né, mais uma classe do tipo música e colocar, fazer a herdar de conteúdo que teria o mesmo comportamento que é o de reproduzir, tá? Vamos lá. A gente viu aqui na aula anterior que a gente colocou a palavrinha mágica virtual. O que o virtual faz dentro da orientação objeto? Ele está fortemente ligado ao conceito de sobrescrita de método, que a gente viu que a gente altera a forma que o método se comporta, tá? Outro conceito muito importante dentro da orientação objeto e do polimorfismo é a sobrecarga, tá? Vamos supor que aí você do Netflix, você tá assistindo e de repente você pausa lá, sai, vai fazer outra coisa, no outro dia você volta, ele continua tocando a partir daquele ponto que você pausou. Como que eu faço isso? A gente vai ter que alterar aqui o comportamento do reproduzir. A gente vai criar outro método reproduzir, tá? Public void reproduzir, certo? E vocês vão ver aqui que ele vai dar erro. Por quê? Porque eu não posso ter dois métodos com o mesmo nome, porque o compilador ele ia se perder, ele não vai saber qual executar, né? A gente vai resolver esse problema, tá? Reproduzindo conteúdo a partir de concatenar aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai receber o int aqui minuto, tá? Para o nosso código ficar mais elegante, tá ok? A gente vai usar um recurso do C# 6 chamado String Interpolation. Anotem aí que é uma ótima dica também. Em vez de ficar concatenando assim, tá? O C# disponibiliza para a gente uma feature que a gente coloca um cifrão na frente e coloca a variável que a gente quer concatenar entre parênteses. Tá ok? Ctrl KD. Olha só, aqui a gente aplicou o conceito chamado overload ou sobrecarga, tá? Eu tenho aqui dois métodos reproduzir, um que recebe um parâmetro e outro que não recebe nada. Eles são os mesmos métodos, eles têm tecnicamente o mesmo comportamento, tá? A única coisa que um reproduz do zero e o outro reproduz a partir de um determinado minuto. Vamos ver se isso é verdade, se isso acontece lá. Se eu der vamos lá no nosso programa, onde a gente está usando. Para ficar mais simples, vamos trabalhar aqui só com filme, tá? Só para ficar menos poluição na nossa tela. Reproduzir e aqui embaixo, tá? Eu vou chamar o filme ponto reproduzir. Olha que interessante. Se eu abrir o parêntese aqui, eu posso passar o período. Sei lá, eu quero reproduzir a partir do 10º minuto. Ponto e vírgula. Tá vendo que ele não reclama? Vou dar o play para a gente ver o que acontece. Ele está compilando aqui. Subiu, vamos ver se ele vai imprimir. Olha que interessante. Na primeira linha aqui, ele chamou reproduzir. E na segunda linha, ele colocou aqui reproduzindo o conteúdo a partir de 10. Muito interessante isso. Esse é o conceito de sobrecarga, tá? O primeiro conceito que a gente tinha visto era o de sobrescrita, que é onde eu tenho um método na classe pai e eu sobrescrevo na classe filha. O segundo conceito é o de sobrescrita
sobrecarga, onde eu tenho um comportamento e eu preciso definir outro comportamento, um comportamento um pouco diferente, né? Mas com o mesmo nome. Tá? Eu acho que isso é um exemplo bem bacana. Tá ok, tá muito bacana. A gente está falando aqui de orientação a objetos. Vamos lembrar que a gente já falou de classe, já falou de objeto, falamos de herança, de polimorfismo. O polimorfismo é muito interessante porque aqui, independente se eu chamar um filme ou uma série, olha só que interessante. Se Velozes e Furiosos não é mais um filme, agora é uma série. Se eu vier aqui e colocar série e dar um play, ele vai ele tem que escrever aqui pra gente na primeira linha reproduzindo série. Só que ele tem o mesmo comportamento, independente do objeto. Vocês entenderam a jogada? Que legal! Eu diminuo o esforço, né? Olha, reproduzindo série, reproduzindo conteúdo a partir de 10. Ele tem o mesmo comportamento do filme, só que especializado para série. Tá legal, galerinha? Bacana, tá? Mas tá faltando coisa aqui, né, na nossa locadora. Vamos supor que, putz, quando eu vou lá no Netflix, né, a gente tá fazendo, eu quero poder selecionar por gênero, né, por categoria. Como que eu faço isso? Eu vou lá e coloco categoria. Que legal. Então, poderia vir aqui na nossa classe filme ou na conteúdo, né, já que tanto o filme quanto a série elas têm categoria. Acho que é o lugar mais indicado colocar aqui. Colocar aqui, né? Public, string, categoria. Colocar get, set. Bacana. Isso é muito interessante. Só que a gente tem um problema aqui. Na verdade, temos vários problemas no nosso código. O primeiro dele, né? O primeiro problema aqui é que qualquer um pode alterar o título e o ano de lançamento do nosso filme ou da nossa série, né? Eu poderia vir aqui depois que eu reproduzir e colocar filme.título igual a, sei lá, a culpa é das estrelas, tá? Eu poderia fazer isso. Isso é muito ruim. Por quê? Porque a gente está deixando um código frágil, um código que é vulnerável, tá? Isso é um grande problema. Como que a gente resolve isso? A gente pode resolver adotando um conceito da orientação a objeto chamado encapsulamento, tá? O que é encapsulamento? É proteger o meu objeto. Tá? Como que eu faço isso, José? Encapsulamento, ai meu Deus. Quando eu vi também eu não entendi, demorei algum tempo para entender para que serviria, tá? Vamos supor que eu só possa alterar o nome do meu filme na hora que eu crio o objeto. Depois que eu criei o objeto, eu não posso mais alterar o nome do meu filme. Como que eu faço isso? Eu vou vir aqui em conteúdo, que é onde a gente está definindo, né, as nossas propriedades, e eu vou criar um construtor. Em .NET, quando a gente cria uma classe, né, por default, mesmo que eu não defina aqui na minha classe, ele já tem um construtor padrão que não recebe parâmetros, tá? O atalho no Visual Studio para criar construtor é a palavra setor tab. Ele criou aqui para a gente um construtor. O que é um construtor? É um método, tá? Normal, só que ele não tem retorno. Se você olhar aqui, olha, ele não tem retorno, ele sempre vai ter o nome da classe, tá? Isso que caracteriza um construtor. Outra característica do construtor é que ele é a primeira coisa a ser executada quando eu crio uma instância da classe. Então, na hora que eu venho aqui
e falo que conteúdo, filme é igual a new série, ele vai vir e vai executar o construtor, tá? O que acontece? Aqui em série a gente não tem um construtor explícito, né? Mas lembra que eu falei que ele sempre tem um construtor padrão? E o construtor sempre vai chamar o construtor da classe Py. Então, por padrão, o construtor da nossa classe série vai chamar o construtor da classe conteúdo, tá? Lembra que nós definimos, então, que eu só vou poder configurar o nome do meu filme na hora que eu estou criando o objeto? Então aqui, né, no nosso conteúdo, eu vou esperar aqui uma string título, tá? E aqui eu vou falar o quê? Que o título do meu filme é igual a título, tá ok? Ah, José, eu fiz um encapsulamento com isso? Não, não fez. Sabe por quê? Quando a gente vier aqui, a gente vai ter alguns problemas. Na série e no filme, ele está reclamando, falando que não tem um parâmetro válido, né? Um argumento válido para o construtor. A gente vai ter que replicar os construtores, porque o construtor padrão é sem parâmetros. Então, vamos lá, setor, tab. Como que eu chamo o construtor da minha classe by? No C# eu coloco a palavra reservada base, tá? E passo o parâmetro que ele requer. Logo, eu vou ter que, a minha classe filha, ela vai ter que pedir também no construtor dela o parâmetro, tá? Opa. Vou pegar o título daqui e satisfazer a minha classe Py. E no filme a mesma coisa. Setor. 2 pontos. Base. Aqui eu vou receber, né, o string com o título. E passar aqui nesse construtor também o título. Se a gente for lá onde está utilizando, onde a gente está criando a nossa série, ele não vai gostar. Porque ele está reclamando que não tem um parâmetro, tá? Então, se eu vier aqui filme e abrir o parênteses, ele vai me pedir um nome. Então, olha que bacana, a gente pega e passa aqui no construtor. Só que a gente não resolveu o problema, na verdade a gente multiplicou ele, né? Por quê? Porque eu estou conseguindo setar aqui no construtor, aqui eu altero e aqui eu altero de novo. Tá vendo como está vulnerável o nosso código? Como que a gente arruma isso? Aplicando o encapsulamento, tá? Para eu aplicar o encapsulamento, eu venho aqui onde eu defini o meu título. Lembra que eu falei para que serve cada coisa? Como está público, o get e o set é público, certo? Eu posso definir o set aqui como private. Ou seja, só a própria classe pode setar o valor desta propriedade. Tá? O que está dizendo então a declaração desta nossa variável aqui? Ela é uma variável pública, tá? Que é uma string. Todo mundo pode ler, mas somente a classe conteúdo pode escrever. Tá? Ou seja, se eu chegar aqui em série e fizer aqui título ponto, título igual a XPTO, ele não vai deixar. Por quê? Ele vai falar aqui, olha, a propriedade ou index conteúdo.título não pode ser usada nesse contexto, porque o assessor dela é inacessível, né? Porque a visibilidade dela é inacessível. Somente a classe conteúdo sabe como escrever no título. Olha que interessante. Tá? Essa foi uma videoaula que a gente deu mais alguns passos aí dentro, né, da orientação a objetos.
Não se esqueça, se você gostou dessa videoaula, clica aqui no joinha, se inscreva no canal também para você receber as notificações dos próximos vídeos e acompanhe a nossa próxima videoaula. Ok, galerinha? Obrigado, até mais, tchau, tchau.